Bom dia mais uma vez, eu sou o Técio. Não, vamos cumprimentar com alegria, gente. Oi, gente, eu sou o Técio. Ah, que bênção. Sou casado com a Martinha há 25 anos, temos 2 filhas como graça e presente de Deus, Laila e Radassa, e como um discípulo de Jesus tenho lutado todos os dias da minha vida contra uma série de áreas de pecados, dentre eles o controle, dentre eles o orgulho, dentre eles tenho descoberto uma que eu já parei de negar agora. Estou descobrindo que eu sou um workaholic e que eu tenho que workaholic, aqueles caras que trabalham sem parar. Estou vendo que eu preciso equilibrar a minha vida. Então é uma confissão pública aqui de pecado. Mas eu estou no caminho da restauração. Estou convencido dos meus pecados e tenho dito para Deus: me transforma, Senhor, me muda. Que a minha vida enraizada em Ti possa promover esse equilíbrio que eu tanto necessito, que eu tanto preciso. E por vezes não só faz mal para mim, mas atinge a minha família, atinge os que comigo servem. Mas eu creio que o poder do Espírito é capaz de nos transformar, amém? Nesse aspecto do workaholic eu já me senti muitas vezes equilibrado, mas eu percebo que eu estou orando assim: Deus, tem alguma raiz aí que eu ainda não identifiquei que tem que ser arrancada? Eu estou orando assim, porque de vez em quando eu entro no desequilíbrio de novo, Pai, né? Então que coisa boa é a gente se colocar diante de Deus e se perceber. Mas não para nos condenarmos, nos percebermos para que possamos ser restaurados pelo poder de Deus. Amém, gente? Bem, eu queria que você olhasse para esse tema de hoje. Nós vamos falar sobre a centralidade, a santidade da celebração. Nós chamamos esse encontro, ou todos os encontros coletivos, entre um homem e uma mulher que amam a Deus, ou entre homens que amam a Deus, entre mulheres que amam a Deus, de celebração. Porque nós cremos que nos encontramos para celebrar o que Deus está fazendo em nós e entre nós. Celebrar a ação de Deus, celebrar o próprio Deus, celebrar a vida de Deus em nós, celebrar aquilo que Ele tem realizado na nossa vida pessoal, na nossa família. Então, cada domingo em que nos encontramos aqui, nós estamos celebrando as maravilhas e os feitos de Deus, mas sobretudo a pessoa de Deus, quem Ele é, né? E Ele é tudo que você e eu precisamos. Essas celebrações, elas acontecem de múltiplas formas, né? Ontem à noite nós tivemos aqui o Levi, era uma celebração voltada para jovem. Nós tivemos na cidade uma celebração para a cidade, com a cidade, né? Tinham reunidos mais ou menos 4.000, não sei se chegou a 5.000 pessoas, numa celebração coletiva que aconteceu junto ao show do Morada aqui. Estava eu e Martinha lá dentro daquele negócio com nossas filhas, né? E mais várias pessoas dessa igreja estavam lá, porque é a igreja de Jesus reunida na cidade, celebrando coletivamente Deus e o seu poder. E vou dizer, ontem foi um quebrantamento profundo. Olha, gente, o céu visitou a gente. Foi poderoso demais. Então essas expressões coletivas, é importante entender que elas fazem parte da vida comunitária de um discípulo de Jesus. Elas nos edificam, elas nos encorajam, elas nos animam, elas nos renovam, elas nos colocam de frente com quem tem todo o poder para mudar a nossa história e nossos destinos, que é o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Essas celebrações nos colocam de frente com Ele e conosco mesmo, e de repente nós nos percebemos com os olhos mais realistas da verdade sobre nós, e não do que nós nos sabotamos sobre nós mesmos.
esse processo desses encontros coletivos são vivências fundamentais na vida de um discípulo de Jesus, tanto quanto aqueles momentos do secreto, onde eu estou ali com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, procurando me encontrar ou ser encontrado por Jesus, não é? Essa figura da árvore que vai aparecer aí, ela tem sido o esboço dessa vida de um discípulo e do seu crescimento. Observe que tem 3 partes ali. Tem a parte das raízes, e nós, não é, nessa série já falamos sobre o poder das raízes que são estendidas para o rio. Olha lá, que vai caminhando na direção do rio. E o rio é o próprio Deus, esse rio que é como um rio de águas correntes, que nos nutre e que nos supre. Fala comigo, que nos nutre e que nos supre em todas as coisas que precisamos. Nós falamos então sobre essa camada, que isso é algo pessoal, individual, de iniciativa sua, que acontece lá no quarto secreto. Depois nós fomos lá para a Copa, né? E nós falamos sobre o poder do crescimento relacional coletivo. A vida de Deus que flui, né, dessa raiz, mas que vai então fluindo para os galhos e para os nossos relacionamentos interpessoais, e que desemboca na vida daquele que está ao nosso lado, seja marido, esposa, mãe, pai, um amigo, um colega, um vizinho. E essa vida vai fluindo e vai refletindo para os outros a própria vida de Deus, trazendo também graça, trazendo amor, trazendo perdão ao outro, ou seja, fazendo jorrar na vida do próximo aquilo que é a própria vida de Deus, e não mais a minha vida, mas a vida do próprio Deus. Nós falamos a semana passada sobre o poder da interdependência para o crescimento saudável. Nem dependência, fala comigo, nem dependência, nem independência, nem codependência, mas interdependência. Essa era a hora que tinha que falar com mais força. Mas interdependência. Fala para a pessoa do seu lado aí, quer ou não, nós precisamos ser interdependentes. Quer você queira ou não. Nós destacamos a semana passada que o crescimento intencional que Cristo vai gerando em nós como discípulos passa pelo processo relacional afetuoso e atrituoso. Sim, no nosso processo de Deus ir edificando a nossa vida, há sabedoria quando a gente identifica isso. Nós crescemos pelo afeto do outro, por aquilo que é voluntário dado pelo outro, mas nós crescemos espiritualmente pelo atrito que acontece, que é a resistência que por vezes nós temos num relacionamento, mas que Deus vai usando esse atrito quando ele é um processo espiritual para o nosso crescimento. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre o tronco dessa árvore. Olha lá, pode aproximar agora. O que vocês estão enxergando ali? Celebrações. É aquilo que interliga, é aquilo que, né, faz a conexão. É o tronco. E ele vai representar para nós a celebração, porque nele nós nos encontramos como igreja coletivamente. Essa igreja que tem, faz assim com as mãos, que tem o quê? Recebido de Deus. Fala, recebido. O amor de Deus, né? A graça de Deus, né? Que tem o quê? Celebrado isso que temos recebido de Deus, ali a celebração, mas que tem o quê? Repartido uns com os outros. Nós vamos focar hoje no aspecto do celebrar. E nós vamos falar sobre 2 aspectos dessa celebração, que é a centralidade e a santidade da celebração. O texto base para nós
partirmos para essa reflexão é Mateus 18, 20. Diz assim: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos em quantos hoje aqui de manhã? Não dá para a gente contar, né? Mas o que esse texto está dizendo são duas verdades. Que onde houver um grupo de pessoas reunidas, pode ser o quê? A partir de 2. Então pense você e um irmão em Cristo, ou uma irmã em Cristo, num café, sentados. É uma boa ideia para essa semana. Esse clima gostoso, um chazinho, hein, mulheres? Né? Um cafezinho, você e sua esposa, você com sua família, você com um casal de amigos, né? Ou você solteiro com uma amiga. Pense à mesa. Pense à mesa agora da sua casa. Você sentado com alguém ali. Preste atenção. Se as 2 pessoas se encontram, se as 3 pessoas se encontram, ou se 10 pessoas se encontram numa casa para uma célula, ou para um curso onde o centro dessa conversa, preste atenção, seja entre 2 ou 3, ou 5, ou 10, ou 12, ou 15, ou 20, ou 500, ou 1.000, ou 5.000. O que ele está dizendo é o seguinte: quando vocês se reunirem em torno do meu nome, presta atenção, eu vou estar lá com vocês. Amém, glória a Deus. Esse versículo ele é conhecido por todos nós, ou por quase todos nós. Mas esse versículo esconde verdades tão profundas. O contexto desse texto é muito interessante. Ele nos mostra tanto no aspecto da disciplina e da correção numa comunidade de fé e amor, e interprete comunidade de fé e amor aqui, falando de fé em Jesus e o amor de Jesus fluindo, falando de uma igreja, né? Então esse texto está falando tanto no aspecto da disciplina e da correção numa comunidade de fé e amor, numa igreja, quanto do desligamento da comunhão. Olha só, daquele que resiste a exortação e a restauração vindo pela vida de Deus para a vida desse irmão que está de alguma maneira fora do propósito de Deus, em pecado. Esse texto fala da importância de que o coletivo traz a promessa da presença de Deus entre aqueles que se reúnem no nome dele para exercer o amor de formas plurais e até firme, aparentemente extremistas. E é dentro desse texto e dentro desse contexto que esse versículo aparece. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em torno do meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Então eu gostaria de enfatizar 2 aspectos da celebração a partir desse texto. Primeiro, a centralidade da celebração. Quem é? Jesus. O texto diz: onde 2 ou 3 estão reunidos em torno do meu nome, em meu nome, ali eu estarei. Esse texto destaca o lugar de Deus quando 2 ou 3 se reúnem, ou se unem, fala comigo, se unem, em torno do nome de Jesus. E aqui, reunidos em torno do meu nome, tem uma resposta de Deus. A resposta dele é: quando vocês se reunirem na casa de vocês, na mesa, tendo eu como centro dessa conversa, quando você estiver no café, tendo eu no centro dessa relação de vocês, eu prometo para vocês que eu estarei lá. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, Gênesis capítulo 11, 1 a 9, presta atenção. Aqui tem um detalhe muito profundo. É possível que a gente pense que basta a unidade para Deus se manifestar e fazer o que Ele quer ali, de bênção sobre a nossa vida. Não, mas não basta a unidade. Basta a unidade se essa unidade é em torno de Jesus.
Então aqui nós já estamos falando de uma relação que envolve duas pessoas e... Lembra o que eu falei semana passada, o coletivo? O coletivo se expressa não apenas em dois, se expressa na presença dele, porque dois sem Deus podem fazer uma série de coisas que não tem nada a ver com ele. Mas é a presença dele que vai fazer a grande diferença numa relação entre duas pessoas. Isso aumenta para 3 o número, e aí a gente tem que ir para Gênesis capítulo 11, quando a gente tem na história um momento onde o povo se une. Eles tinham uma só língua, eles tinham um modo só de falar, e eles saem, e se encontram numa planície, e eles se fixam ali, e ali eles vão dizer uns aos outros: olha, vamos fazer tijolos, queimá-los, e vamos usar esses tijolos para fazer pedras, e depois nós vamos pegar o piche, e nós vamos construir uma torre, e nós vamos construir uma cidade inteira, que não é só uma torre, com uma torre que alcance os céus. E assim, o texto diz assim: nosso nome será famoso. Eu estou lendo Gênesis 11, de 1 a 9. E assim o nosso nome será famoso. Preste atenção. E não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor então desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua. Olha a unidade aí, presta atenção. Eles são um só povo, falam uma só língua. Começaram a construir isso em unidade. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendamos mais uns aos outros, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse aqui é o exemplo clássico de que Deus não vai estar presente quando nós nos reunimos em torno do, fala assim, nosso nome. Do nosso nome. Perceba no texto que existe unidade, porém, não em torno do nome de Jesus. Ele até vai manifestar a sua presença lá, mas ele vai manifestar para interromper aquele projeto. Ele vai manifestar para confundi-los e impedir que aquele projeto nocivo que eles estavam planejando traga mais destruição para eles. Deus interfere na história. Presta atenção. Eu gosto disso. Eu gosto de pensar que quando nós nos reunimos, e olha que homem e mulher de Deus, presta atenção. Às vezes, como homens e mulheres de Deus, nós não entendemos quando nós nos reunimos no grupo de 2 ou 3 para fazer um negócio, e Jesus é tirado. E nós começamos a fazer todo o plano e projeto. Nós estamos como Babel, construindo uma torre, cujo centro somos nós, e de vez em quando Deus vem e mete a mão e diz assim, ele derruba a torre. Sabe por quê? Porque a glória da presença dele é que vai fazer com que o nome dele seja conhecido na terra. Se você tira ele do centro, não tem mais o que celebrar, queridos. Ele manifesta a presença, desfaz aquela fantasia egocêntrica. E sabe por que ele faz isso? Presta atenção. Porque ele nos ama. E ele faz isso porque ele não troca a glória dele e nem reparte com você e comigo. Não. Mas o que significa então ele estar presente? No texto de Gênesis, significa correção de rota. Amém, gente? No texto de Gênesis, significa Deus intervindo para que não aconteça uma desgraça maior. E é interessante, porque eles queriam ficar juntos, e ao invés de ficar juntos, Deus espalha. Mas o propósito de Deus é unir. Mas toda vez que ele vê que a unidade é para o mal, ele tem que espalhar aquilo, para que o mal não cresça, enfraquece. Mas, amados, é poderoso entender o que significa essa palavra dele, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei.
Eu vou estar lá com vocês. Isso significa algo muito poderoso. Isso significa o transcendente invadindo o imanente. Isso significa o Deus Todo-Poderoso vindo, manifestando a presença dele no meio de gente simples como eu e você, que não temos poder para fazer algumas coisas que só ele pode fazer. Você precisa entender esse texto. Esse texto quer dizer o seguinte, que quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, ele vai se manifestar para ele atuar na nossa vida, realizando aquilo que você não pode realizar. Sabe o que é isso? É a manifestação poderosa de Deus. É a Shekinah, conhecida como a glória manifesta de Deus entre nós. E o resultado, sabe qual é? O resultado? Arrependimento. O resultado é mudança, o resultado é transformação, o resultado é restauração, o resultado é cura, gente, o resultado é milagre, o resultado é libertação, o resultado é santificação. Esse Deus presente em nós, entre nós, traz a sua glória e Ele desfaz aquilo que o mundo natural está fazendo contra nós e cumpre o seu propósito com o seu poder. Por isso a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, a presença dele muda o status quo e te leva para viver algo que você não poderia viver, reunido com 2 ou 3, sem que ele estivesse ali presente. Você quer saber como é que eu oro quando eu vou me encontrar com 2 ou 3? Não importa se sou eu e Martinha, se sou eu, Martinha, as meninas, se sou eu com um dos queridos pastores aqui, se somos nós no aconselhamento, se é uma reunião com algum homem que precisa de conselho, ou quando eu chego para uma celebração como essa aqui, eu quero te dizer como é que eu oro. Eu oro da seguinte maneira: Deus, a tua promessa diz que tu estarás lá. A tua promessa diz isso porque nós vamos estar lá numa conversa centralizada na pessoa de Jesus, no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Criador dos céus e da terra. Nós vamos sentar para uma reunião, para uma deliberação, ontem de manhã aqui, onde tudo isso tem a ver contigo, não tem a ver conosco, tem a ver contigo, com a tua vontade para a vida daquele homem, com a tua vontade para a nossa família, com a tua vontade para a tua igreja. Deus, nós estamos reunidos em torno do teu nome. A tua promessa diz é que tu vais estar lá. Agora presta atenção qual é a minha oração. Eu quero te convidar a partir de hoje a orar com fé dessa maneira. Eu oro assim: Deus, então manifesta a tua presença entre nós. Deixa eu te explicar qual é a diferença de saber que Deus está presente e de convidar Deus para manifestar a presença dele. Convidar Deus para estar presente é como saber que uma visita chegou na tua casa e ele está lá no quarto. E pode passar um dia lá, 2 dias lá no quarto, 3 dias. Entrar, sentar na mesa, voltar para trás, não conversar nada. Não tem manifestações de pensamento, não tem manifestações de sentimentos, não tem expressões de visão. Tem uma pessoa lá e você sabe que ela está lá. Manifestação não é isso não. Manifestação é a pessoa que está. Ela revela de si para aquele que está ao seu lado. E tudo que está nele é colocado, e no caso de Deus, o seu poder capaz de criar um mundo, de recriar a história do zero de novo, quando ele destrói tudo, né? Está aqui entre nós. Você entende o que é orar? Deus, manifesta a tua presença. Você chegou aqui precisando de cura física, emocional, espiritual. Ele está aqui. Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele tem poder para tocar na tua vida e mudar o teu casamento hoje, se você quiser, se ambos quiserem?
Não é porque Ele não tem poder para mudar um e não mudar o outro, é porque Ele não invade, Ele quer que os dois digam, pode entrar Deus e mudar a tua história. Você quer ver Deus entrar na tua empresa? Começa a chegar na tua empresa, se ajoelha lá no teu escritório, empresário, e ora e diz, Deus, hoje eu peço a manifestação da tua presença nessa empresa. Agora deixa eu te dizer, a primeira coisa que Ele vai fazer, então vamos arrumar o que está enrolado aí. Porque oração responsável, oração de santidade não peço para Deus abençoar e você continua fazendo lixo, não. Primeira coisa que Ele vai fazer, você quer minha manifestação aqui? Então vamos arrumar a coisa. E a manifestação dele vai ser Ele trazer você para consertar as coisas. E a glória dele vai se manifestar. Já está se manifestando, porque quando o empresário se arrepende, começa a arrumar a vida, já é Deus manifestando a vida dele na vida daquele empresário. Está entendendo o que é saber que Deus está no encontro? Significa, sabe o quê? Que tudo pode mudar. Ele está aqui hoje de manhã. Ele está aqui entre nós. Nós já sabemos disso. Mas você pode começar a orar aí assim. Deus, manifesta a tua presença no meu coração hoje. Existem coisas que eu não posso fazer, mas tu podes. Eu quero sentir o poder da tua presença na minha vida, Deus. Na minha família, no meu casamento. É profundo pensar que esta obra da presença dEle gera em nós 3 coisas, pelo menos. A Bíblia diz que a presença do Espírito em nossa vida vai nos convencer do pecado. Então presta atenção, Ele vai mudar a nossa história quanto ao nosso passado, quanto àquilo que você até aqui tem cometido de pecado. Ele diz, o Espírito de Deus vai operar convencimento do teu pecado. E pecado é errar o alvo, né? Você já sabe. Deus está apontando para lá, tem planos, propósitos, princípios, e você está indo para lá. E Ele te convence que não é para lá, é para lá. E você se arrepende, te convence do teu pecado, você se arrepende, você confessa o seu pecado. Ele te perdoa, isso fica para o passado. E esse pecado, ou os teus pecados, os meus pecados, ficam para trás. E Ele diz, eu convenço você do pecado, da justiça. Agora presta atenção, o pecado é sobre o passado, a justiça é sobre o teu presente. Então Ele agora vai tomar a tua vida, a minha vida, e Ele vai agora ensinar a você a viver a justiça de Deus, e não mais a dos homens. Porque era a justiça dos homens que me levava a pecar. Era viver a partir da justiça e da mente humana que me levava a contrariar o caráter de Deus. Mas agora a justiça divina, eu sou convencido da justiça. E aí, a minha vida, o meu presente, o meu hoje, ela vai ser construída numa justiça que vem da fé. Sabe por que da fé? Porque Deus vai começar a te dizer a fazer coisas que você vai precisar de fé para fazer. É da fé em Jesus. E transcende a justiça dos fariseus. Olha esses 2 textos, Romanos 1,17 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é Jesus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Mateus 5,25 diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu li o mesmo texto aqui para vocês, né? Não, ali fala em Mateus 5,20, deixa eu ler para você aqui. Gente, meu óculos. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Agora é interessante porque, se você continuar lendo esse capítulo 5 até o final,
Você vai ver que depois dessa fala de Jesus, olha só, presta atenção, ele vai falar sobre adultério, ele vai falar sobre divórcio, ele vai falar sobre homicídio, ele vai falar sobre juramento, ele vai falar sobre vingança, ele vai falar sobre amor aos inimigos, e no final de tudo ele vai nos falar sobre sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. Uau, isso dá um nó na nossa cabeça, deixa eu te explicar. Quando ele fala que a nossa justiça deve exceder a dos mestres fariseus, né, os homens da lei, em dois aspectos. O primeiro deles, porque na mentalidade deles, a justiça era feita na medida do que você recebia, olho por olho, dente por dentro. Só que agora chega o Evangelho de Jesus e a justiça de Jesus, que é o próprio Jesus, ele não vai devolver olho por olho, dente por dentro. Ele vai começar dente por dente. Ele vai começar a trabalhar um outro tipo de justiça. Ele vai dizer, sabe para você o quê? Olha só. Ei, te fizeram isso aí? Te deram os canos? Roubaram de você? Agora você rouba também. É isso que Jesus vai falar? Ele vai falar assim, agora você sofre o dano. Se outra pessoa não quer te pagar, se a outra pessoa sofre o dano. E aí? Essa justiça serve para você? Ele vai te dizer o seguinte, se o teu inimigo te bater, te der um tapa na face direita, se devolve com a mão esquerda e dá o tapa. É isso que Jesus diz? Ele diz, vira a outra face e dá. Pensa no que Jesus está trazendo para você e para mim. Que a justiça dele não tem a ver com a justiça dos homens. Que a justiça dele é outra. Eu tenho uma pessoa que foi uma ovelha querida, que passou entre nós um tempo, e ele chegou muito quebrado aqui, muito quebrado. E naquele tempo, eu me lembro bem, ele estava sendo jogado para fora do apartamento dele. Então, eu tinha, com a Martinha, reunido um dinheiro para uma outra lua de mel nossa. Você já viu que a gente vive de lua de mel, Martinha, né? Todo ano tem lua de mel. Glória a Deus. As meninas iam chegar, a gente estava grávidos da Laila e a gente disse, vamos sair, é o último momento nosso antes, né, de a gente começar a viver um novo jeito de família. Nós então reunimos um dinheiro para isso e nós íamos para longe, íamos aqui para Bombinha, porque Bombinha tinha sido nossa lua de mel, então a gente quis, vamos lembrar, vamos voltar para lá. E queridos, aquela pessoa estava passando uma situação tão complicada, eu estou com ele no atendimento pastoral, e aquela semana era crítica para ele, então ele morava num apartamento de uma outra igreja. E desculpem abrir aqui, eu não quero falar nome de igreja, nada, e nem estou falando contra a igreja, mas estou falando como é importante a gente viver um evangelho genuíno. Eu pedi uma reunião com a liderança daquela igreja e disse o seguinte, queridos, eu sei que ele está devendo há 1 ano, mas não é porque ele está empregado e usando o dinheiro para outras coisas, que ele está desempregado. É hora de nós nos unirmos e nos ajudarmos aqui. E, gente, naquela reunião, tentando convencer a igreja a fazer o quê? Está lá em Romanos capítulo 6. Não levar litígio diante de pessoas que nem creem em Deus, que isso é uma vergonha para o Evangelho. Um sofre o dano em favor do outro, e a gente se ajuda, e a gente resolve assim. Mas naquela reunião, aquilo não acontece, e naquele momento eu fiz uma coisa que a Bíblia também diz, não faça assim. E eu quebrei o princípio. Falei, tudo bem, então vamos fazer, eu vou pagar. Se ele não pagar, dá um prazo. Saí de lá com ele, querido, vamos fazer o seguinte, vamos batalhar, e você vai conseguir. Ele estava quase conseguindo o emprego, ele queria muito pagar aquilo, no final das contas, não saiu o trabalho, ele não conseguiu pagar, então eu recebo uma ligação no mês que eu ia viajar com a Martinha. Então eu saio, vou naquela reunião, e quando chega lá, a fala é essa, pastor, viu?
Nós falamos para o pastor. Então agora o pastor vai pagar? Eu falei, eu vou pagar. Eu tinha passado em casa antes da reunião, falado com a Martinha, mozão, está acontecendo isso, o que eu faço? Eu sinto que nós precisamos agora pagar isso. Ela diz, amor, é isso mesmo, faz o que tem que ser feito, vai lá e pague. E eu fui, paguei, saí de lá, oramos. E esse valor nunca mais voltou para a minha vida. Aquela pessoa depois teve problemas sérios, mudou-se para Santos, conseguiu um trabalho lá. Esse dinheiro nunca mais voltou para a minha vida. Mas eu lembro bem da minha fala para Marta naquele dia. Eu falei para Marta assim, Mar, fica em paz, porque nós fizemos algo que honra o nome de Jesus, e é isso que importa. Alguém teria que sofrer o dano para que o nome de Jesus fosse prevalecido. Bom, com isso nós cancelamos as nossas férias para Bombinhas. Chega final do mês de julho, uma pessoa nos procura após o culto e fala assim, pastor, podemos conversar com você após o culto? Nós temos uma situação para conversar sobre família, queremos que você, Martinha, pudesse nos ajudar e tal. Seria possível, hoje ainda, após o culto e tal. Lembro que nós fomos para a casa daquela família e eles contando que eles tinham uma questão para resolver e nós almoçamos, quer dizer, jantamos ali, eles pediram uma pizza e nada do problema aparecer, né? Nada do problema da família aparecer. E eu olhando tarde já, eu falei, meu Deus, será que nós vamos sair que hora daqui, né? Cansado depois de um domingo, você é drenado no domingo, né? E fazendo aquilo com amor, mas fisicamente ali cansado. Quando termina a pizza, ele vira para nós e fala assim, pastor, vocês têm dias de férias para tirar? Eu levei um susto, né? Como assim? Não, vocês teriam 10 dias, 15 dias de férias. Bom, nós estávamos com as férias marcadas em julho e não tínhamos tirado, né? Por conta daquela decisão. Eu falei, nós temos. Quantos dias vocês têm? Não, nós temos, acho que era 20 dias, 15 dias. Eu falei assim, pois bem, pastor. Na verdade, nós não temos nenhum problema para resolver, não. Nós chamamos vocês aqui em casa porque nós tivemos um sonho. E no sonho nós chamávamos vocês aqui em casa, pedíamos uma pizza e fazíamos essa pergunta para vocês. E vocês diziam que vocês tinham dias de férias para tirar. Então, no sonho nós compramos uma viagem para a família inteira, de presente, e nós acordamos com aquilo. Pô, será que Deus está falando para a gente fazer alguma coisa pelo pastor Tércio, Martinha e a família? E, gente, foi muito lindo o que Deus fez. Misturei duas histórias agora, né, Martinha? As duas meninas já tinham nascido. E aí, gente, a Daça tinha recém-nascido. E aí, quando eles falam a história inteira, então eles vêm até nós e dizem, olha, Deus nos mandou fazer e nós vamos fazer. Queridos, sim, era isso, nós queremos levar as meninas para conhecer Bombinhas, as duas lá. E aí, eles nos abrem, queridos, um cafuné de Deus, que a gente chama. Cafuné porque a gente não merece. Sabe que tu está cansado, Deus vem fazer um carinhozinho assim? E nós ganhamos uma viagem, queridos, foi a nossa primeira viagem internacional. Nós ganhamos uma viagem para Munique, na Alemanha, com tudo pago. Nós não gastamos nenhum picolé na viagem. E quando nós embarcamos naquele avião, Deus falou assim, toda vez que você decidir fazer a minha justiça na terra, eu vou cuidar das tuas coisas. Tu consegue entender o que Deus está falando conosco? Sabe por que a gente não consegue abrir mão de nós? Porque a gente não acha justo. É isso mesmo. Mas é porque a nossa mente está trabalhando com a justiça dessa terra. E isso é tão perigoso porque a Bíblia vai dizer que nossos atos de justiça, de bondade, eles são comparados aos trapos de imundície que as mulheres usavam. Eram os absorventes femininos do Antigo Testamento. Ou seja, por mais bondoso que eu pense ser, na minha natureza pecaminosa,
a minha bondade ela será incomparável à bondade de um Deus santo. É isso. Esse Espírito presente aqui entre nós nessa manhã, é Ele transformando a tua mente e dizendo agora mesmo, e aí, o que você vai fazer com essa tua injustiça? Você vai lidar com a justiça dos homens ou você vai se propor conhecer a minha justiça? Que alguém pede a capa e você, ao invés de dar, né? Que alguém te chama para andar 1 milha e você decide caminhar o quê? 2 milhas. Você chegou aqui hoje talvez dizendo assim, não aguento mais isso, não posso mais tolerar isso. E Deus está dizendo para você, eu quero te encher do meu poder para você experimentar uma graça abundante que você só não consegue prevalecer porque você está querendo ir na sua força. Existe uma justiça divina para o seu presente, para o meu presente. Lê lá, quando vai falar de adultério, quando vai falar de vingança, está tudo, depois desse texto, começa a ler que você vai ver a justiça toda de Jesus aparecendo, se contrastando totalmente com a justiça humana. Ele está dizendo, no meu reino, meus discípulos, o tipo de justiça que eu vivo e que eu quero que vocês vivam é outra. Você não vai devolver o mal com o bem. Nesse processo, entenda o seguinte, que devolver o mal com o bem é algo absolutamente cristão. Só em Jesus eu sou capaz. Porque a minha natureza e a sua natureza vai dizer o seguinte, devolve o mal com o mal e o bem com o bem. O mal, aí sim, o diabo, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, ele vai falar o seguinte, devolve o bem com o mal. Isso é maligno, totalmente maligno, tá? Recebe o bem, mas mesmo assim vem a crueldade de devolver o mal. Isso é uma inspiração de Satanás. Mas o humano não, devolve o bem com o bem, o mal com o mal. Agora, sabe o que é divino? Sabe o que é cristão? Sabe o que é Jesus? Devolve o mal com o bem. Você precisa perdoar pessoas que te fizeram mal, que te fizeram chorar, que abandonaram você, que humilharam você. Sabe o que a tua natureza diz? Ele não merece. Ela não merece. Não perdoa. E com isso, você vai vivendo uma vida de relacionamento em relacionamento onde você não consegue crescer nunca. Porque para crescer, a abundância do perdão vai precisar estar presente em qualquer relacionamento. Aí a gente vai mudando de relacionamento, mudando, tornando os outros descartáveis e sendo descartado. Mas ele vai falar também de que o Espírito convence do pecado e deixa tudo para trás, da justiça, nos ajuda a viver essa justiça, e do juízo. O juízo aponta para o futuro. Aponta para um momento que nós vamos prestar contas a Deus. Para aqueles que estão em Jesus, deixa eu dizer, o juízo é esperança. Vou repetir, para aqueles que estão em Jesus, o juízo é esperança. Porque nós sabemos o que vamos ouvir dele, né? Amém, gente? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Entra no gozo do meu Senhor. Mas para aqueles que estão perdidos, independentes de Deus, o dia do juízo é desespero. É medo, é insegurança. Nós não fomos chamados para julgar. Ei, você chegou aqui hoje fazendo juízo de pessoas, presta atenção, não cabe a você julgar. Na verdade, eu gosto quando Paulo fala que ele não julga nem a si mesmo. Por quê? Porque ele sabe que a justiça dele vai aliviar para ele. A minha justiça é condescendente comigo, gente. Nós somos complacentes conosco. Então só há um justo juiz, só há um Deus. Romanos 14 diz assim, portanto você que julga seu irmão, por que julga? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, assim cada um de nós prestará contas de quem a Deus? Do teu irmão? Do teu marido? Da tua esposa? Do teu filho? De quem que você vai prestar contas? Olha o texto, de si mesmo a Deus.
Diz si mesmo, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr a pedra de tropeço, o obstáculo no caminho do irmão. Pouco me importa ser julgado. 1 Coríntios 4, 3 a 5, Paulo falando. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Olha só o conselho para nós essa manhã. Esperem até que o Senhor... Não parece com algo que o André falou agora há pouco aqui? Espera até que o Senhor, se tratando de juízo, de reprovação, de condenação, não faz você não a reprovação, o julgamento do outro não. Deixa eu falar uma coisa. Deus é justo. Presta atenção. Ele é justo. Você precisa conhecer a justiça dele. Você precisa dar espaço para Deus fazer a justiça dele. Ele sabe julgar de maneira plena, absoluta, completa. E ele está dizendo isso, é ele quem trará à luz o que está oculto nas trevas. Por quê? Porque o meu julgamento e o seu é com que a gente consegue o quê? Ver. E ele está dizendo, Deus vê o que nós não vemos. Deus vê aquilo que está oculto, escondido, aquilo que é denso, aquilo que é terrível, mas Ele também vê, deixa eu falar, as intenções puras do coração do outro que eu não vejo, que você não vê. Eu tenho aprendido isso com a Laila Radassa, hora ou outra quando eu chamo a Laila Radassa para uma conversa, e às vezes eu venho e falo algo, e daqui a pouco elas olham nos meus olhos e dizem assim, pai, me perdoa, pai. Mas essa não era a minha intenção, não é o que está no meu coração. Eu falei isso, mas o que está no meu coração é outra coisa. E aquela hora eu me humilho, sabe? Põe a mão na cabeça e digo, Deus, como é fácil fazer juízo. Mas a gente não vê o coração, queridos. É possível que aqui hoje, nessa manhã, existam pessoas ao teu redor, da tua comunidade de fé, da tua família, pessoas que são parte ou que já fizeram parte, presta atenção, e que você continua julgando intenções de coração, isso te impede de deixar Deus fazer o juízo sobre essa causa. Entrega isso hoje em nome de Jesus para Deus, querido. Se liberte, porque o jugo de julgar os outros é muito pesado, ele não é meu. Ele não é seu, ele não é nosso, isso é terrível. O melhor que a gente pode fazer, sabe o que é? É primeiro, se entrega a Deus e diz, Senhor, me julga o Senhor. E depois você pega aquela pessoa e fala assim, eu entrego para o Senhor, me perdoa por estar julgando e fazendo juízo sobre a vida dessa pessoa. Nessa ocasião ele diz assim, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, de novo, deixa eu falar. Quando nós estamos reunidos em torno do nome de Jesus, Ele está ali presente, amém? Ele está ali presente, nos convencendo do pecado. Ele está aqui hoje, amém? Nos convencendo dos nossos pecados. E Ele está querendo dizer para você, eu quero deixar todo o teu passado de pecado para trás, eu quero te levar para uma nova vida. Ele está nos convencendo da justiça, e à medida que você diz sim, Deus, eu quero, Ele vai tomar a tua vida, Ele vai começar a te conduzir na justiça dEle, que é uma pessoa, é Jesus. E Ele vai dizer assim, sobre o teu futuro e do teu irmão, da tua irmã, do teu filho, do teu marido, da tua esposa, do teu ex-marido, da tua ex-esposa, deixa eu falar do teu sogro, deixa eu falar, ei, deixa eu fazer o juízo, não é mais você. Não é mais você. Então veja que quando ele fala 2 ou 3 reunidos, ele dá destaque ao coletivo, à unidade. E isso vai gerando transformação em nós. Nos próximos 15 minutos eu quero falar da santidade.
Você ainda aguenta ouvir um pouquinho mais? Quem está disposto ainda, levanta a mão aí, deixa eu ver. Amém. Falamos do poder da presença. Amém? O que gera em nós? Uau. Ele está aqui. Talvez teu coração esteja agora sendo incendiado, mexido. Deixa eu te dizer, é a presença dele, não são as palavras humanas não. É a presença dele falando contigo, mexendo conosco, nos chamando para aquilo que ele quer. Mas eu quero falar que quando nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, 2 ou 3, presta atenção, não é só uma questão de garantia do poder para realizar em nós todos esses milagres. Existe um aspecto profundo no encontro coletivo. É a santidade da celebração. Olha que profundo. 1 Coríntios 5, vamos ler juntos? Por toda parte se ouve que há imoralidade em vocês. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja lá na cidade de Corinto. A igreja de Jesus lá. E ele tinha ouvido que tinha muita bagunça, imoralidade no meio da igreja. Ele escreve essa carta e diz: imoralidade que não ocorre nem entre aqueles que não conhecem a Deus, os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Olha o tipo de bagunça que estava dentro daquela igreja. E ele vai então instruir como lidar com aquilo. Ele fala: e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza, de expulsar da comunhão aquele que fez isso. Puxa vida, olha que coisa forte. É importante entender bem isso, que o conselho que é dado para tirar aquela pessoa que está vivendo moralidade com a mulher do pai, tirar do meio da comunhão, não é para jogar para a destruição, é para que haja o que na vida dessa pessoa? Fala comigo: salvação, restauração. Só que nesse processo você tira para que não afete a santidade da igreja, para que isso não fira a pureza da igreja e comece a se pensar o seguinte: então todo mundo pode fazer isso aí na boa. Na boa. E ele diz assim: não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. O condenar aqui é reprovei. Isso aí não testifica. Quando vocês estiverem reunidos, olha lá de novo. Quando vocês estiverem o quê? Celebração. Estamos juntos. Em nome de quem? Do nosso Senhor Jesus. Gostei. Olha que lindo. O texto diz assim: estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Está confirmando o que estudamos até agora? Estamos reunidos em torno do nome dele. Quem é que está presente? O poder de Jesus. Ele vai dizer o seguinte: entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja o quê? Confirma o que eu falei? Ele está falando aqui: olha, tira ele da comunhão, ele quer viver isso aí que o diabo está oferecendo para ele, entrega lá. Ele diz assim: ele vai ser destruído na sua carne, porque a sua carne não vai trazer satisfação mais para ele, até o ponto que ele vai descobrir isso e ele vai voltar e o seu espírito será salvo. Todo mundo entendeu isso? Parece duro, né? Mas esse texto está falando da santidade de Deus no meio da igreja. Gente, eu tenho um compromisso com Deus enquanto pastor. Nós não queremos uma igreja cheia de pessoas vivendo o evangelho de Jesus meia boca, não. Eu acredito que para ser discípulo de Jesus tem que ser valente e corajoso. Nós queremos pregar todo o mistério do evangelho, para que a gente possa colher todo o fruto da vida que Deus tem para nós. Talvez você esteja vivendo imoralidades na sua vida. Você está entre nós, ninguém está sabendo, mas Deus sabe. E isso afeta a santidade da igreja. Isso fere a santidade da igreja.
você vai ver que não é só sobre isso que a palavra diz. A Bíblia vai falar de outras coisas que nos tomam. E que ele vai dizendo, isso pode levedar a massa, isso pode trazer dano. Olha só o restante do texto, ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada, não é assim? Né? Você pega uma massa sem fermento, coloca o fermento nela e ela faz o quê? Faz toda a massa crescer. Ele fala, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. E agora ele está falando que o fermento aqui, no caso, né, seria essas enfermidades espirituais. E ele está dizendo então, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa. Toda vez que nós nos reunimos aqui, nós não estamos celebrando um Cordeiro que morreu apenas. Nós estamos celebrando o Cordeiro que morreu e ressuscitou, por isso é festa. E ele está dizendo, toda vez que nos reunimos para celebrar esse Jesus que se entregou como cordeiro, mas foi ressuscitado, celebremos essa festa, não com o fermento velho, ou seja, não com aquela velha vida que eu tinha, não com aqueles pecados de antigamente, porque ele já veio e me convenceu desse pecado e deixou para trás, mas agora com o fermento, e ele diz, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade. Fala comigo, sinceridade e verdade. Aí eu acho lindo quando ele fala assim, ó, já disse por carta que vocês não devem associar-se com essas pessoas imorais. Aí você começa a pensar, poxa vida, mas a sociedade está cheia de pessoas imorais, então é um exclusivismo da igreja. Não, 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 olha só que lindo, do contrário, ele vai aconselhar o contrário. Ele vai dizer o seguinte, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras, que ainda não conhecem Jesus. Falei assim, eu não estou falando deles. Agora estou escrevendo que vocês não devem associar com alguém que, dizendo-se irmão, dizendo-se discípulo de Jesus, dizendo ter um relacionamento com Jesus, ele seja imoral, avarento, idólatra, fofoqueiro, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Ele diz assim, com tais pessoas, veja bem que ele está falando para a igreja, com tais pessoas vocês não devem nem sentar à mesa para comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Olha Paulo falando. Não devem vocês julgar os que estão dentro? Quem julgará de fora? Deus. Aí ele está dizendo agora, vocês vão operar a minha justiça no meio da igreja. Esse texto fala da importância de, ao nos reunirmos para celebrar Jesus, fazer isso com os pães da, fala comigo, sinceridade e verdade. Ele está falando de quê aqui? Ele está falando da santidade, da celebração a um Deus que é santo. Sabe qual é o hábito dos monges? Quando eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é confessar os seus pecados. Eu queria convidar você a toda vez que você se encontrar com a igreja de Jesus. Vamos fazer um trato como igreja? Vamos fazer um trato? Chega a 10 minutos, chega a 15 minutos. Vai ter uma musiquinha como essa aqui girando. 60. Primeiro para que a gente chegue todo mundo junto aqui, né? Para começar tudo junto. Mas deixa eu dizer, o mais profundo não é nem isso. O mais profundo é você chegar e se preparar para esse encontro. Em santidade. Confessando pecados. Porque todos os dias nós pecamos, certo, gente? Todos os dias nós erramos. Todos os dias nós cometemos algo contra Deus. Mas quem sabe você já faz isso lá na tua casa. Mas o que nós queremos dizer, há uma santidade, nós precisamos entender como isso é importante. Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 13, eu queria que você pudesse observar isso.
Ele diz assim: por que não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Ele está falando sobre um povo no deserto, presta atenção, coletivamente, andando no deserto. Sob a nuvem, ele está falando de cuidado e proteção. No mar, ele está falando da provisão do milagre de Deus. Ou seja, um povo experimentando encontros com Deus, coletivamente no deserto. Olha só, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Ou seja, era Deus manifestando-se entre eles. Ele é o rio, né? Alimentando aquele povo no deserto que o acompanhava, e ele era a rocha. Era Cristo essa rocha. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Olha só que coisa forte. Sei que nós temos alguns convidados e amigos aqui hoje, e talvez você pense assim: nossa, mas Deus é bravo assim? Não. Deixa eu falar uma coisa. Deus é amor, Deus é gracioso, Deus é perdão, Deus é... Mas deixa eu falar uma coisa, é importante para o nosso amadurecimento aqui. A maioria de nós, falando honestamente entre nós, a maioria de nós só quer essas partes de Deus. Não é isso? Nós queremos o Deus que é bom, o Deus que é bondoso, o Deus que é provedor, o Deus que socorre, o Deus que ama, o Deus que perdoa, o Deus que... É esse Deus que nós queremos. Deixa eu falar para você, presta atenção aqui. Ele também é um Deus, ouça, que é Pai. E se Ele é Pai e Ele ama o Filho, o que Ele tem que fazer? Fala para mim. O que um pai que ama o filho tem que fazer, gente? Só dar o que o filho quer? Não, ele tem que dar inclusive aquilo que o filho não quer. Ele tem que disciplinar. Ele tem que corrigir. Ele tem que, por vezes, colocar de castigo, disciplina. Por vezes, ele tem que pegar aquela varinha e corrigir. Deixa eu falar. Para aqueles que são contra a varinha aqui. Está na Bíblia, não machuca, não fere e não deixa trauma. Por isso que é uma varinha. Porque ela só faz ardência. Ela não fere. Agora não vai pegar um pedaço de pau e fazer isso, que aí é agressão. Mas veja bem, Deus se manifesta em correção, disciplina, em justiça. Certo, gente? Esse lado de Deus, às vezes a gente não gosta, às vezes a gente não quer. Mas se você entregou a vida para Ele, você precisa de tudo isso dele, amém, gente? Eu preciso de tudo isso. O texto diz: Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Agora eu quero que você guarde as 4 coisas, ou 5 que vão aparecer. Por que Deus corrigiu o povo no deserto e não deixou eles entrarem na terra prometida? E só a nova geração entra, presta atenção. Está no texto, vamos ver juntos. Para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Você luta com a cobiça? Levanta a mão aí. Gente, vamos ser verdadeiros. A cobiça é uma desgraça. Ela toma quase o coração de todo ser humano. Ele está dizendo: olha só, essas coisas aconteceram como exemplo para nós. Cutuca o teu irmão aí, vamos prestar atenção nos exemplos que vão aparecer aí. Vamos prestar atenção, é para nós. É para nós. Olha só, ele vai falar assim: para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Depois ele fala: não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Depois ele fala: não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr à prova o Senhor como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram no meio de um povo coletivo que estava andando debaixo de uma nuvem e de milagres. E ele diz: olha só, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim,
Aquele que julga está firme, cuide-se para que não. Aí vem uma promessa. Olha que lindo para nós. 5 coisas aparecem nesse texto aqui, preste atenção. A cobiça por coisas mais, fala comigo, a cobiça por coisas mais, a idolatria, a imoralidade, a insensatez de colocar Deus à prova e a murmuração, a queixa. Pergunto para você, são 5 coisas que pegam a tua vida ou não? Honestamente? São 5 coisas que impedem, presta atenção, que a glória de Deus se manifeste em nós e que nós cheguemos ao propósito que Ele tem juntos. Juntos, que foi o que aconteceu com aquele povo. Eles não puderam chegar juntos por causa desses 5 pecados. Quando Deus está falando conosco da santidade aqui, da celebração, de você reunido com 2 ou 3, presta atenção, Deus está falando, não se una para a imoralidade. Deus está falando, não se una para se queixar um ao outro, ou se queixar dos outros ou da vida. Deus está falando, não se una para colocar Deus à prova insensatamente. Não se una para a idolatria, não se una para a cobiça de coisas mais, porque cobiçar não é pecado. Deus coloca a cobiça em nós por coisas boas, amados, também. Mas Ele está dizendo, por coisas más. Porque quando isso acontecer no meio de vocês, presta atenção, Deus vai impedir que vocês cheguem juntos onde Ele tem o propósito que a gente chegue. Então, igreja, Deus tem um plano para nós aqui, amém? Deus tem falado sobre um tempo de multiplicação para essa igreja. E o que Deus tem falado ao meu coração é que se nós entendermos isso, no meio das nossas celebrações, sejam elas no café, sejam aqui, seja no CR, seja no pequeno grupo, seja no curso, seja onde for, se nós entendermos que isso não cabe a nós, a glória de Deus vai nos visitar e nós chegaremos à terra prometida juntos. Espírito com você? Tudo isso que lemos hoje é sobre levarmos a sério a santidade da celebração. Uau! Quero terminar. Isaías 6, o resultado do encontro com Deus. Diz assim que no ano do rei Uzias, no dia que ele morreu, ou no ano que morreu, melhor dizendo, eu vi o Senhor sentado, uma visão do profeta Isaías, no alto e sublime trono. E a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra inteira estava cheia da sua glória. O texto diz assim, que ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E aquele lugar ficou cheio de fumaça. E aí o profeta tem, ao ter a visão de Deus, ele diz, ai de mim, estou perdido. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos veem o Pai. Quando ver o Senhor, que é Rei, Senhor dos exércitos, a Bíblia diz que o anjo vem e toca, traz uma brasa viva que havia tirado do altar e toca a boca do profeta. E diz assim, veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor. Presta atenção, então ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem irá por nós? Eis-me aqui, é a resposta dele, envia-me a mim. Eu quero terminar dizendo essas coisas. O encontro com Deus nos faz primeiro ter a visão correta sobre quem Ele é. Santo, fala comigo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Nós precisamos entender isso. Mas imediatamente quando ele vê o rei, ele se enxerga. Percebe no texto? Deixa eu falar uma coisa para você. É no encontro com Deus que você tem a real visão de quem você é. Ouça e guarda isso. Enquanto você não se encontra com Deus, você tem uma visão distorcida de você. Ou a visão distorcida que você tem de você é de que você é um lixo, não presta, não tem solução, está tudo destruído. Ou que você é bom demais, que você é maravilhoso, maravilhosa. E a visão correta de quem somos, só Deus pode nos dar. E esse encontro faz então olhar para mim, enxergar a minha vida com os olhos dele. Deixa eu te dizer, sabe que olhos são esses? Não é de condenação, é de restauração, é de salvação. Ele olha e me vê e ele me faz entender, eu sou pecador sim. Mas imediatamente, olha o texto, olha que coisa poderosa. Um anjo vem, pega uma brasa e toca nos seus lábios, porque ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. Deus vem e toca onde? No seu pecado. Talvez o seu pecado não seja esse, mas de fato todos nós concordamos que temos lábios impuros aqui. Ele é uma expressão da nossa luta. Mas da mesma maneira Deus vem e visita você e toca no seu pecado, no meu pecado, e me liberta, e me cura, e me transforma, e me restaura. E imediatamente, presta atenção, eu tenho uma visão maior. Imediatamente a visão é também, meu Deus do céu, não é só sobre mim. Olhe para a sociedade e vejo que os outros também têm lábios impuros, os outros também estão em pecado, mas eu não os condeno, eu me apresento para Deus e me torno agora agente de mudança para amar essas pessoas. Então ele diz assim, então ouvi a voz de Deus. Consegue entender quando é que ele consegue ouvir? Quando ele enxerga Deus, quando ele se enxerga, quando ele entende o que está ao seu redor, então ouço. E essa voz diz, a quem eu vou enviar? Quem é que está aqui hoje para dizer, eis-me aqui? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Podemos colocar a foto da árvore lá para terminar? Esse complexo relacional de discipulado é a vida de Deus em nós. Sabe quem eu e você vamos nos tornar? Uma árvore, fala comigo, uma árvore frondosa, que não tomba na tempestade, tem as folhas sempre verdes e que dá o seu fruto. Vai aparecer ali, ó. Tem árvore com os frutinhos aí? Se tiver, põe para a gente, por favor. Que venha esses frutos. Que venha esses frutos. Sobre a tua vida, sobre a minha vida. O fruto, você sabe qual é? Fala comigo. O amor. O amor de Deus. É esse amor. Se multiplicando em toda a terra, através da minha vida e da sua vida, para a glória de Deus. Feche os teus olhos. Pai querido, eis-nos aqui. Gera em nós, Pai, uma consciência de que Teu poder presente muda a história e destinos. E de que o Teu amor por nós não isenta a expectativa, ao contrário disso, aumenta a expectativa e a intenção e o propósito de sermos transformados à mesma santidade do Senhor. E essa santidade, debaixo e revestido do poder presente de Deus em nós, é capaz de gerar frutos de caráter eterno, Senhor.
Eu peço isso para a nossa vida. Peço isso para a tua igreja. E peço que nessa manhã o teu presente, o teu poder presente aqui, possa tirar pessoas de condições às quais elas chegaram, para uma nova condição espiritual, física e emocional. Eu quero orar, Pai, agora por pessoas. Eu quero orar, continue com seus olhos fechados, por pessoas que estão aqui e que querem entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje aqui. Querem dizer, eu quero viver com Ele, eu quero receber dessa vida dEle, eu quero receber de Jesus, eu quero me conectar a essa raiz, a essa pessoa que é Deus, a esse rio de águas vivas. Se você está aqui e quer entregar a sua vida com Jesus, a Jesus hoje, faz uma oração comigo, diga assim: Senhor Deus, fala de toda a fé, de todo o coração, com todas as suas forças, faz assim: Senhor Deus, eu quero entregar toda a minha vida a Ti hoje, eu quero passar a ter um relacionamento contigo, eu me arrependo dos meus pecados, eu Te convido para ser o Senhor e o Salvador da minha vida, Deus, hoje. Venha habitar em mim, Deus, transforma a minha vida e me leva a viver os Teus sonhos e planos. Eu renuncio o pecado na minha vida, eu renuncio, Deus, o mal, para viver agora a vida contigo, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Eu oro assim com fé, no nome que é sobre todo o nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quantas pessoas aqui hoje pela primeira vez fizeram essa oração de todo o coração, com fé? Pode levantar sua mão bem alto, então vamos louvar a Deus, aplaudir a Jesus aqui. Amém, 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 amém. Vamos ficar em pé todos. Nós vamos cantar uma música e nós queremos abraçar você que tomou essa decisão com Jesus, vocês que tomaram. Faz um sinal de novo, vocês tomaram essa decisão, bem alta a mão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem me dar a alegria de abraçar vocês, de cumprimentar. Sai do lugar de vocês, vem aqui, nós queremos orar com vocês, pode fazer isso, vem aqui. Essa criança traz aqui, glória a Deus, né? Vocês que tomaram essa decisão, pode sair do lugar de vocês, nós vamos cantar essa canção. Sabe o que eu vejo? Eu vejo árvores frutíferas aqui. Árvores enraizadas em Jesus, com folhas sempre verdes, independente das estações da vida. E sabe o que mais? Dando fruto na terra. Árvores onde pessoas poderão vir se encostar para ter descanso, porque vão se encontrar com o próprio Deus. Ambos, árvores de onde pessoas poderão colher do fruto, e o fruto é o amor saindo da nossa vida. Quinta-feira nossa família teve o privilégio de colher bergamota. Deixa eu dizer para vocês, quando eu cheguei embaixo daquele pé de bergamota, eu quero dizer para vocês, de verdade, era tanta bergamota, e naquele momento eu olhava para aquilo e eu dizia assim: Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Que seja tanto amor que flua da minha vida que, gente, embaixo do pé estava cheio de bergamota. Nós não pegamos as de baixo, nós pegamos as do alto. Era tanta bergamota, mas tanta bergamota, que nós colhemos só um lado da árvore. Era só uma árvore, só de uma árvore. Eu olhava para aquilo e espiritualmente eu dizia: Senhor, é isso que o Senhor tem que fazer com a nossa igreja, Pai. É desse jeito, homens e mulheres enraizados, frutificando a 100 por 1. De uma árvore 100. Se nós entendermos, Deus fará uma multiplicação sem precedentes. E eu creio num avivamento sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, amado. Não podemos aceitar mais que o Rio Grande do Sul é o lugar menos evangelizado do Brasil. Não posso crer nisso. Quinta-feira à noite a gente foi numa casa aqui que fez lá, Casa de Paz. Pensa no encontro que nós tivemos com Deus.
Gente, foi uma coisa tão extraordinária as conexões que aconteceram ali, mas tão impressionante, porque um membro desta igreja, que é tem na sua empresa, falou para o cara lá: cara, hoje você vai na minha casa lá, à noite. E tinha uma célula lá à noite, né? Ia ter. E o cara nem é daqui, é de Gramado, mas veio para ele poder prestar o serviço. Falou: não. Deus tinha mudado a agenda porque era terça, foi para não sei tal quinta. Deus começou. Quando essa pessoa chega lá com a família, as pessoas que estavam naquela casa, todas tinham conexão uma com a outra e nunca tinham se visto. E ali acontece um milagre. Aquela pessoa que foi convidada para ir, naquele dia anterior tinham perdido o filho que estava no ventre, e aquela pessoa não sabia. E ali aquele homem se converte para Cristo, e coisas extraordinárias. Meu, o que foi a noite de quinta-feira? Deus quer fazer uma multiplicação por meio de você. Fala para esse outro lado: você é a árvore que Deus quer usar nessa cidade. Estende a mão para esse povo aqui. Estende a mão para esse povo aqui. Pai, nós os abençoamos no nome de Jesus. A partir de hoje elas serão como árvores plantadas juntos a um rio de águas correntes, que é o próprio Deus, cujas folhas serão sempre verdes. E o Senhor vai fazê-las frutificar. O teu amor. Vão atravessar as estações da vida e as folhas não vão cair, estarão sempre verdes, porque estão enraizadas em Ti. E que cada uma delas, unidas a nós, sejamos uma grande floresta com a Igreja de Jesus em Porto Alegre, trazendo sombra, trazendo vida, trazendo esperança para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu vou pedir que vocês vão àquela sala, que nós vamos abraçar e orar com vocês ali dentro também, entregar um cafuné para vocês ali. Podem ir juntos ali. Dá pra gente terminar com aquela outra canção? Aquela lá. Essa aí, essa nova, né? Essa aí. Gente, nós vamos cantar uma música aqui agora, presta atenção, que já cantamos. Nós vamos incendiar isso aqui hoje, para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma declaração que nós estamos de pé e que ninguém pode parar a Igreja de Jesus. Amém? Vamos lá? Para a glória de Deus.